Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Suelen Celioto e hoje eu trouxe para vocês tudo sobre o HRS. Então, se você é novo aqui no canal, eu peço que você já se inscreva, pois eu vou estar sempre trazendo dicas de renda extra. Então, vamos lá. O HRS significa Sistema de Relevância Humana Universal. A plataforma, ela oferece uma variedade de tarefas em diferentes idiomas. Então, já vou deixar aqui uma dica importante. É muito importante que toda vez que você for acessar a plataforma, você venha nessa opção, você abra uma janela do Google para você limpar o cookies e os históricos. Então, como faz isso? Você vem aqui, clica nesses 3 pontinhos, histórico, vai abrir para você o seu histórico de navegação daquele dia ou de todo o período. Você clica em remover dados de navegação. E vem nessa opção de período e coloca todo o período. Remover dados. Feito isso, você vem em cookies e outros dados do site. Desce um pouco, ver todos os cookies e dados do site. Feito isso, se não tiver nenhum cookies, não vai aparecer, assim como não apareceu o meu, porque eu já havia limpado hoje de manhãzinha. Se aparecer, vai estar escrito bem aqui em cima, remover cookies, você clica. Por que é necessário fazer isso? É necessário por conta de que, conforme você vai usando o seu navegador, vai acumulando dados. Então, pode acontecer de você tentar entrar na HRS e te dar uma mensagem de erro. A própria plataforma te impedindo de entrar por conta daqueles dados que ficaram acumulados. Então, dá esse certo bug. Então, é muito importante você sempre limpar o histórico e cookies para não acontecer esse erro. Então, vamos lá. Vou passar aqui para o Marketplace. Após você fazer o login na HRS, você vai se deparar com essa janela. Aqui é o Marketplace da HRS. Aqui você vai ter todas as tarefas. Aqui eles separam as tarefas por tópicos: Text Annotation, Image Annotation, Vídeo. Mas você não precisa acessar por aqui. 43, 32, não. Você pode ir direto nessa opção aqui, ó. Aqui tá todas as tarefas, todas essas que estão aqui embaixo, elas estão aqui. Tá vendo? Todas essas daqui são tarefas, são os hits. O que são hits? Hits são todas essas tarefas que tem aqui. Aqui ele mostra o nome do hit, aqui é a quantidade de hits disponíveis e aqui é o valor que paga por página de hit, certo? Cada hit tem seu valor, cada hit tem seu tempo e cada hit tem uma certa quantidade para fazer. Então, vamos lá. Esse primeiro hit aqui, ele está pagando 5 cents de dólar por página de hit. Aqui é a quantidade de hits que tem, pode ver que tem muito trabalho para fazer. E aqui embaixo é o tempo que ele te dá para você fazer por página de hit. Ou seja, nesse aqui ele te dá 1 minuto, nesse aqui 25 segundos, nesse 30 segundos. Então, cada hit tem o seu tempo, o seu valor e a sua quantidade. Pronto. Aqui embaixo, esse não mostra, mas eu vou pegar um que tem a opção da diretriz e do treinamento. Vamos mostrar nesse aqui primeiro. Tá vendo essa setinha aqui, apontando para baixo? Essa setinha é a diretriz da tarefa, a guideline. O que seria isso? Seria uma explicação que a plataforma te dá, um material para você estudar e entender aquele hit. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um site que ele traduz a diretriz, porque a diretriz de cada tarefa vai estar no idioma dela. Então, às vezes vai estar em inglês ou às vezes em francês, depende do idioma da tarefa que você vai fazer. Então, eu vou deixar esse site aqui que ele traduz para você, para o português, aí você baixa para o seu computador, tudo certinho. Tem algumas tarefas que não traz a diretriz, pode ver que essa Kaigo aqui, ó, não tem a setinha para baixo. Por quê? Porque na própria tarefa vai ter um pequeno resumo de uma diretriz lá. Sempre fica às vezes na lateral ou acima, mas tem um breve resumo explicando o que é para ser feito. Algumas instruções eles dão lá. Então, sempre é interessante você ler a diretriz e vir aqui nesse preview, que é o olho,
ou no bonequinho para você treinar a tarefa e se identificar com ela. Agora, eu vou passar para vocês sobre o treinamento e a qualificação. Tá vendo que nessa tarefa aqui, ó, Train 4, isso significa o treinamento. Aqui já é a fase que você está se qualificando para a tarefa. Olha essa tarefa, Kaigo Image, ela está pagando quase 3 cents, né, 2,5, tem 627,6k de hits e o tempo dela é 25 segundos por página de hit. Às vezes pode acontecer de você passar um pouquinho de 25 segundos, não tem problema. O que não pode é você fazer muito rápido. Exemplo, a tarefa é 25 segundos e você fazer ela em 5 segundos, 10 segundos. Você vai ser bloqueado nessa tarefa, que é o que eu vou explicar daqui a pouco sobre o spam. Então, é importante se atentar ao tempo também. Esse train aqui embaixo, Train 4, é um treinamento que você vai fazer antes da qualificação. Quando você fizer esse treinamento e ele zerar aqui, a tarefa vai ficar Qualify. Ou seja, ela vai estar aberta para você fazer a qualificação. Geralmente, a qualificação, eles dão 3 ou 4 chances. Vou dar esse exemplo. Essa aqui, ó, eles estão dando 4 chances de 15 páginas de hit. Vou traduzir aqui. Vou traduzir. Tem tarefas que são 3 chances e tem tarefas que são 4 chances. Eita, olha... Pronto, você está na fase de qualificação para este aplicativo HIT. Você tem 4 tentativas de qualificação, haverá 15 hits na prova de qualificação. Então, é o seguinte, você não pode zerar as 4 tentativas. Se for um hit muito difícil, você não passou na primeira, não passou na segunda, volta na diretriz, leia novamente, faz o treinamento novamente lá no bonequinho, para você... entender melhor a tarefa. Se você gastar as 4 tentativas, você perde esse hit. Então é importante, se você viu que não passou nas 2 primeiras, porque é um hit difícil, você volta e estuda ele mais um pouquinho. Tem hits que são fáceis, tem hits médios, tem hits mais difíceis. Então tudo vai assim de pessoa para pessoa. Aqui, esse sininho é algo importante. Nesse sininho aqui é o sininho de notificação. Ele traz para você bloqueio e traz para você bônus, são avisos ali. O que acontece? Quando você leva bloqueio em uma tarefa, você está fazendo e o seu spam cai. Vocês não sabem ainda o que é spam, mas eu vou explicar. Quando a sua qualidade na tarefa ela cai, você é bloqueado na tarefa. Então aqui nesse sininho vai ficar uma bolinha vermelhinha aqui do lado, ou seja, é uma notificação. Se você clicar ali, vai estar dizendo, você foi impedido de trabalhar nesse hit. Por que que isso acontece? Por conta da qualidade do seu desempenho naquela tarefa. Então, esse sininho vai ser a notificação e vai trazer também bônus, porque tem alguns hits que te dá bônus. Conforme você tá tendo um bom desempenho na tarefa, eles te dão um bônus e eles notificam através do sininho. Então, é muito importante que você nunca clica em close, porque se você clicar, você vai apagar toda a notificação e você vai precisar dela. Pronto, vamos lá então. Vou passar agora para o reporte. Aqui no reporte, ele vai te dar as seguintes informações: os julgamentos das tarefas, o tempo trabalhado e o valor. E também algo muito importante que é o spam. Aqui embaixo ele dá todos os nomes das tarefas que você trabalhou, julgamento total, horas de julgamento e aqui, ó, super importante, precisão de spam. O que significa isso? O spam, ele mede a qualidade do trabalho, ou seja, o tempo e o acerto. Lembra que agora há pouco eu falei sobre o tempo da tarefa? Tem tarefa que é 1 minuto, 25 segundos, esse tempo. Lembra o exemplo que eu falei que se a tarefa tem 25 segundos, você não pode fazer ela em 5 segundos, 10 segundos, porque vai cair seu spam? É isso. Eles vão entender como um robô. Eles vão entender que a pessoa colocou um robô para trabalhar ali, tá fazendo de qualquer jeito, porque tá fazendo muito rápido. E não, as tarefas você precisa ler para você entender e dar a sua resposta. Então, se faz muito rápido, você vai diminuir o seu spam. Se você fica errando as páginas da tarefa, ou seja, faz com falta de atenção ou dá respostas erradas
seguidas uma da outra, o que que acontece? O seu spam também vai cair. Um spam bom é acima de 75%, 70%, 75% já é considerado um bom spam. Tem tarefas que às vezes com 50%, 60% você não leva bloqueio. Outras tarefas com 50%, 60% ou até mesmo 68% você já leva bloqueio. Então, como funciona isso? Eu peço que você anote para você não esquecer. Exemplo, tá vendo essa primeira tarefa aqui? Defensivo, Ucrânia, Rússia, tá vendo? Essa tarefa aqui, exemplo, se eu estivesse fazendo ela e meu spam tivesse 50%, levei bloqueio. Pronto, levei bloqueio no dia de hoje. O que que eu vou fazer? Vai aparecer para mim, você foi bloqueado e está impedido de trabalhar nesse HIT, volte amanhã. Amanhã eles liberam essa tarefa para eu trabalhar novamente. Porém, amanhã, se eu não subir o meu spam, um exemplo, se ele estiver 50% aqui e amanhã eu não melhorar esse spam, o que que vai acontecer? Eu vou levar o segundo bloqueio. A partir do momento que você toma o segundo bloqueio, você tem que ficar 7 dias sem fazer essa tarefa. É uma regra da plataforma. Se você fizer essa tarefa antes de 7 dias, você vai descumprir essa regra. E o que que vai acontecer? Você vai ser banido permanentemente dessa tarefa. Ou seja, você perde ela. Então, por isso que é muito importante o que eu falei do sininho. A notificação chega aqui no sininho. Então, você precisa se atentar a ele. Ele te dá a data que você foi bloqueado e o horário. Exemplo, fui bloqueada dia 10. Você conta 7 dias, ou seja, até dia 17 você não pode entrar nessa tarefa. No dia 18 você pode entrar, porque aí zerou, ou seja, você tem as 3 chances novamente. Então, sempre se atentar a isso. Levou bloqueio, no dia seguinte você pode fazer. Se você vê que está caindo muito seu spam, sai da tarefa e vai fazer outra. Agora, se você vê que você está conseguindo subir seu spam, beleza, continua fazendo, continua ganhando seu dinheiro. Agora, se você levar o bloqueio, 7 dias sem fazer a tarefa. Então, é importante que quando você estiver trabalhando em um HIT, sempre deixa na data de hoje os 2 calendários. Você clica, procura um mês, coloca a data de hoje e deixa ele. Para você conseguir acompanhar como está o seu spam, quanto você já ganhou. Então, como você faz isso? Você copia do ponto .com para trás, copiar, e você cola na outra janela. Colar. Ele vai abrir para você a página da OHRS. Ou seja, um exemplo, vamos supor que eu estou aqui trabalhando nesse HIT. Deixa eu entrar aqui, vamos supor que eu estou trabalhando nesse HIT aqui. Eu deixo a outra janela aberta, por quê? Por lá eu vou acompanhar como está o meu desempenho. Eu olho aqui, ó, nessa fileira, exemplo, nessa defensivo aqui, eu olho aqui quantos julgamentos eu já fiz, quanto está meu spam, quanto eu já ganhei. Então, é dessa forma que você faz, porque assim você vai ter um certo controle. Agora eu vou falar sobre os pagamentos. O pagamento da OHRS na empresa Clickworker, você recebe após 28 dias trabalhados, depois a empresa paga semanalmente. Ela paga de quarta-feira para quem escolhe a carteira Pioneer e de quinta-feira para quem escolhe a PayPal. O valor mínimo para Pioneer é 5 euros. A Clickworker envia para Pioneer se você já tiver 5 euros. Para PayPal, precisa ter 10 euros. O pagamento da Uniforma funciona da seguinte forma, é um ciclo. É do dia 21 a dia 20 do mês referente e você recebe entre o dia 8 e o dia 10. Da empresa Quadrante, o ciclo de pagamento conta do dia 1º do mês até o dia 30 ou 31, caso o mês venha ter 31 dias, né? E você recebe entre o dia 10 e dia 12. Nunca passou para mim do dia 12. Então, para receber os pagamentos, são 2 carteiras, que é a PayPal e a Pioneer. São essas 2 que tem para você vincular a sua conta e receber os pagamentos. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês sobre a OHRS. Se vocês seguirem todas essas dicas que eu dei, vocês vão ter um bom desempenho na plataforma. Lembrando que eu vou deixar o link aqui do site para vocês traduzirem a diretriz. E se vocês trabalhar direitinho, ter uma boa qualidade de trabalho, dá para fazer um bom dinheiro aqui na plataforma, tá? Então é isso, deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou estar sempre trazendo vídeos de renda extra, muitas dicas para vocês. Então é isso, fiquem com Deus, tchau, tchau!